É possível perceber que a situação de quem ainda tenta viver nesta região mudou drasticamente. Encontramos um dos sobreviventes. Da casa dele só sobrou a fundação. Agora ele passa noite e dia na avenida à espera de doações. Eu estava nadando quando percebi o mar recuar. Então corri para a moto, que estava a uns 2 quilômetros dali. Depois subi a montanha. Um rapaz de 25 anos que não fez isso acabou morrendo. Alguns quilômetros adiante encontramos uma grande ruína, um hotel irrecuperável. Na frente dele, um dono de outro hotel que desabou, matando 32 pessoas. Quando o terremoto aconteceu, eu estava fora de Palu, no distrito de Surubaya, com os meus 2 filhos. Normalmente eu não vou para lá, costumava ficar no hotel. Marcelo Espíndola, enviado especial a Palu, na Indonésia, para o Rede TV News. O Rede TV News cedeu democraticamente o mesmo espaço para os 2 candidatos à presidência da República, o principal cargo do país, para eles debaterem temas e propostas que influenciarão a vida dos brasileiros pelos próximos 4 anos. Fernando Haddad, do PT, foi entrevistado pelo repórter Mauro Taliaferri, em São Paulo, e Jair Bolsonaro, do PSL, pelo jornalista Eric Klein, no Rio de Janeiro. Nós apresentamos 11 temas para os candidatos. Eles tiveram até 1 minuto e 15 segundos para apresentarem suas propostas. Se você ganha até 5 salários mínimos, você vai deixar de pagar imposto de renda. Isso vai fazer com que você aumente a sua renda disponível, vá ao mercado de consumo, compre mais, o que vai obrigar as pessoas a produzirem mais, gerando empregos. Então, para nós, diminuir a carga tributária de quem ganha até 5 salários mínimos é uma forma de ativar a economia. Em contrapartida, quem ganha muito hoje, quem recebe dividendos, quem é milionário e não paga impostos, vai passar a pagar justamente para compensar a perda de arrecadação. Isso vai fazer a roda da economia se movimentar. É uma das propostas nossas para ativar a economia, diminuir os impostos de quem ganha pouco e fazer quem não paga voltar a pagar. Olha, são altos e são muitos. A minha equipe econômica decidiu que vai reduzir a carga tributária e vai buscar também uma forma de reduzir a quantidade de impostos. O próprio Paulo Guedes nos propôs há pouco, quem ganha até 5 salários mínimos, o equivalente a R$5.000, não pagaria imposto de renda. E acima disso, entraria numa faixa de 20%. Essa redução, em parte, também seria vista para os empresários. A Inglaterra fez isso há 20 e poucos anos, Trump acabou de fazer nos Estados Unidos e deu certo. Nós temos que fazer com que quem produz não continue sendo basicamente achacado pelo governo. E essa carga tributária sufoca e não permite a criação de novos empregos no Brasil. Sem regulação, sabemos que o outro caso não só pensa, como botou no seu plano de governo, como ao longo de 13 anos do PT tentaram regular a mídia, ou como eles chamam, democratizá-la. A mídia tem que ser livre, em especial a internet, que eles tentaram também censurá-la via o marco civil da internet. Liberdade de imprensa. E a imprensa que realmente estiver voltado com a verdade, como se chama no linguajar de vocês, vendendo a verdade, ela vai ser valorizada. Imprensa livre é sinal de democracia e liberdade. Uma família não pode ser dona da rádio de maior audiência, da TV de maior audiência e do jornal de maior circulação de um mesmo estado, porque isso impede você de se informar melhor sobre os assuntos do seu interesse. No mundo desenvolvido, isso é absolutamente proibido. Então, na Bahia, em Alagoas, no Maranhão, onde uma única família detém toda a comunicação do Estado, isso vai ser impedido por lei. Isso significa mais pluralidade, mais diversidade de informação, e não menos. Outra coisa importante, garantir
que as agências internacionais possam continuar publicando seus jornais no Brasil. Existe uma ação hoje contra as agências internacionais que publicam em língua portuguesa. E elas têm que ter a garantia de que vão continuar atuando no território nacional. Seja a BBC, o El País, The Intercept, a Deutsche Welle, várias agências que são boas agências, respeitadas agências e que vão ter o direito de continuar atuando no Brasil. A Lava Jato precisa ser apoiada. E como se apoia a Lava Jato? Nós temos que fortalecer cada vez mais os órgãos de combate à corrupção. Como nós já fizemos. Polícia Federal tem que ser fortalecida. Ministério Público tem que ser fortalecido. Poder Judiciário independente tem que ser fortalecido. Um governo se diferencia por isso. Há governos que fortalecem os órgãos de combate à corrupção e não põem a sujeira para baixo do tapete, e há governos que instrumentalizam essas agências para não ter combate à corrupção, né? E há outros que fortalecem justamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo. E punir com responsabilidade, com provas, com investigação, dando o direito de defesa, dando o direito de recurso, mas efetivamente pondo na cadeia quem comprovadamente cometeu crimes contra a população. Você não pode pensar em Lava Jato sem ver atualmente a imagem do juiz Sérgio Moro. É um homem que fez um trabalho espetacular, que nos mostrou, na verdade, as entranhas do poder. Como o poder se alimentava da corrupção. O Sérgio Moro perdeu a liberdade até na padaria. Ele não pode ir em lugar nenhum sem ter uns 8 de segurança com ele. Nós devemos fazer com que não só o juiz Sérgio Moro, né, bem como o Ministério Público, a Polícia Federal, haja com liberdade para exatamente combater um dos maiores males que existe no Brasil, que é a corrupção. Vamos primeiro falar em posse. O que é posse de arma de fogo? É o elemento ter o direito de ter uma arma dentro de casa ou dentro da tua fazenda. Não podemos esquecer que no referendo de 2005, o povo decidiu que quer ter o direito de comprar armas e munições. O governo do PT ignorou o povo, botou certas medidas, certos requisitos, alguns até subjetivos, de modo que quase impossível você ter uma arma dentro de casa. Pretendo sim, no que depender de mim, por isso passa pelo parlamento, fazer com que todo cidadão de bem, homem ou mulher, caso queira ter uma arma dentro de casa, com alguns critérios, possa tê-la. Quanto ao porte, não pode ser tão rígido como é esse que temos no momento. Eu, como capitão do Exército, tenho que penar de 4 em 4 anos para ter um porte de arma de fogo. Imagine um cidadão de bem. Quem tem que portar armas é a polícia para te garantir o direito à segurança pública, que é um direito seu. Esse é o papel do Estado. Estar armado contra o crime. E no meu governo vai acontecer uma novidade. A Polícia Federal vai passar a enfrentar as organizações criminosas. O crime organizado vai ser enfrentado pela Polícia Federal. E por uma razão. O crime organizado hoje não é mais regional. O crime organizado hoje é nacional. As facções ganharam âmbito nacional. E para isso, nós precisamos de uma polícia nacional que enfrente essas organizações. Nós temos essa polícia. Ela precisa ganhar um efetivo novo, para não comprometer o que ela já faz. Ela precisará de um efetivo novo, mais homens, mais inteligência, mais tecnologia, e aí sim nós vamos enfrentar o crime organizado e os índices de homicídio, roubo, estupro vão cair decisivamente no nosso país. É Polícia Federal forte. Há alguns ministérios que foram extintos e trouxeram um grande problema para o país. Por exemplo, Ciência e Tecnologia foi extinto, nós vamos recuperar. Política para as Mulheres foi extinto, nós vamos recuperar. Esses ministérios são muito importantes porque eles têm a condição de oferecer uma maior atenção ao público-alvo. Uma outra questão é a igualdade racial. Nós viemos muito bem com uma política afirmativa que deu muito mais oportunidades para a população negra do nosso país, que representa 52% dos brasileiros.
ela precisa ter, a população negra, uma atenção especial, sobretudo as mulheres negras. Então, um Ministério de Igualdade Racial, de promoção da igualdade racial, um Ministério de Política para as Mulheres e um Ministério de Ciência e Tecnologia, que foram extintos pelo governo Temer, vão ser recuperados com um orçamento e com as políticas exitosas do nosso período, que promoveram direitos importantes para a população brasileira. O número de ministérios foi expandido para atender interesses políticos partidários. Desde o primeiro momento, eu não negociei com nenhum partido, porque a negociação passa pelo critério toma lá, dá cá. Nós pretendemos ter aproximadamente 15 ministérios, até para que não só o presidente, mas como o povo conheça quem são os seus ministros. E o nosso critério será o técnico, tem que ser um ministro competente, o ministro interessado, obviamente, e que tenha liberdade e, mais do que isso, né, ele tem iniciativa para buscar soluções para a população e não para partidos políticos. Esse setor, há mais tempo eu tenho conversado com eles. Primeiro, nós vamos fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Vamos acabar com essa briga. O homem do campo o tempo todo sendo ameaçado por fiscais. Uma verdadeira indústria da multa por parte do IBAMA e ICMBio. Eles querem uma garantia jurídica. O que é isso? Ele não quer acordar e tomar conhecimento que sua fazenda agora está num plano, numa portaria, para que ela seja demarcada como terra indígena. Isso vai acabar. Nós vamos tipificar as ações do MST como terrorismo. Eles querem também infraestrutura, eles querem paz, eles querem uma legislação trabalhista diferente para o campo, para a cidade. Você tem que trabalhar muitas vezes sábado, domingo e feriado, trabalhar Natal também. Você não colher aquilo naquele dia, no outro dia pode chover ou pode ser tarde para a colheita. Ninguém quer acabar com os direitos trabalhistas, mas querem algo nesse sentido para o campo. O agronegócio é muito importante para o Brasil porque produz alimentos, exportação, divisas, ou seja, os dólares das nossas reservas cambiais. Então, nós precisamos apoiar o agronegócio. Agora, nós precisamos fazer algumas observações. Primeira, terra é para produzir. Terra não pode ser improdutiva. Tem gente que não tem casa, tem gente que não tem terra, porque pessoas mantêm a terra improdutiva. Isso tem que acabar. Nós temos que elevar o nível de produtividade da terra. Segundo ponto importante, o respeito ao meio ambiente. Desmatamento líquido zero, nós não vamos admitir novos desmatamentos, até porque a terra disponível é mais do que suficiente para continuar expandindo